Quero combinar uma coisa com você, hein? Nessa terça-feira, leia a lição com muito cuidado, porque aqui existe uma série de detalhes. Muitos deles eu não consigo falar aqui, mas tem muita coisa legal aqui na lição de terça-feira, beleza? Bom, a história é o seguinte, algumas pessoas foram lá em Sodoma e Gomorra e pegaram todo mundo e roubaram tudo e estavam levando embora. Inclusive Ló com a família inteira. Aí Abraão ficou sabendo, ele juntou alguns homens e aí foram para lá, eles guerrearam e eles conseguiram então pegar tudo aquilo que tinha sido roubado com as pessoas, com as riquezas, e agora então ele estava trazendo de novo para as cidades. E aí então nessa volta acontecem dois fatos interessantes que eu quero trazer aqui para você. O primeiro deles é de que a Bíblia, em Gênesis capítulo 14, no versículo, no versículo, finalzinho do versículo 20, diz assim, ó, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. É interessante que aqui é a primeira menção clara na Bíblia a respeito do dízimo, sendo essa 10ª parte. Só que é o seguinte, ele cita, ele não explica. Isso significa dizer que provavelmente para Abraão e para as pessoas envolvidas, aquilo ali era comum, aquilo ali era normal. Ou seja, a minha pergunta, desde quando que tinha então a instituição do dízimo para a manutenção da casa do Senhor, para os profetas, para aquelas pessoas, para a casa do Senhor, eu já falei, né? Casa do Senhor e os profetas, desde quando? Será que foi uma das instruções que Deus deu para Adão e Eva após o pecado? Talvez, não sei. Eu acho que Deus explicou para eles muitas coisas que não estão registradas. Eles foram vivendo ao longo do processo. Agora, chega em Abraão, Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque, que é uma figura de um sacerdote, ali na casa do tesouro em Salém. Então essa é a primeira coisa que me chama a atenção, Abraão sendo fiel neste momento e falando a respeito do dízimo. A segunda coisa que me chama a atenção é o versículo um pouco mais à frente, que diz assim, ó, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. E aí continua, o rei de Sodoma disse a Abraão, devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, faça um juramento solene diante do Eterno, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, não levarei nada do que pertence a você. Olha que interessante, sabe? Quando você tem Deus no coração, o que é teu, sendo que aquilo que é teu, a primeira parte é de Deus. Agora, o que é do outro não te pertence. Ele poderia ter sido esperto e falar assim, agora vai ficar para mim, afinal de contas fui eu que recuperei. Ele falou assim, não, brother, essa parte é tua. Sabe, não tem usura, não tem olho gordo, não tem olho grande, não desejo do outro. Por quê? Porque sabe que Deus, no momento certo, vai abrir as portas para a bênção na medida certa. Então, eu queria finalizar hoje lembrando, né? Abraão levou a parte do dízimo, ele levou o dízimo à casa do tesouro, primeira coisa. E a outra, ele foi muito honesto com o rei de Sodoma em não pegar aquilo que não lhe pertencia. Amanhã a gente continua.